Oi. Bom, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de português específico para o exame discursivo da UERJ. É a nossa quinta aula modo turbo, né? Já tivemos várias outras aí antes da gente entrar nessa reta final, nesse modo turbo. Então, é a nossa quinta aula. A aula de hoje tem muita coisa para a gente desbravar, né? É como eu estava falando aqui com a galera antes da gravação começar, a nossa jornada ela está seguindo, não acabou ainda, tem muita coisa pela frente aí. Essas últimas aulas, né, de reta final de modo turbo, elas são importantíssimas, são elas que podem garantir aí a aprovação de vocês. Então, eu quero que vocês saibam que nós estamos aqui com vocês de mãos dadas, a gente está junto, a gente está procurando sempre trazer o melhor para vocês, procurando sempre acertar as questões, né? Coisa que a gente já tem o costume de fazer no exame discursivo, por exemplo, né? Então, é isso, gente. Nesse finalzinho, muitos desistem, né? Eu acho um erro gravíssimo você desistir agora na reta final, né? Então, vamos persistir, vamos resistir, né? Acreditem na preparação de vocês, no potencial de vocês. Toda aula é um exemplo disso, né? De que a gente pode resistir cada vez mais, ultrapassar certas barreiras que nos impedem, que de repente colocam medos, né, na nossa mente, de que a gente não vai conseguir. Então, cada passo que vocês estão dando, cada aula que vocês estão participando aqui, vocês podem ter certeza que farão total diferença lá em novembro, lá depois quando você receber o resultado, né, depois da prova, você vai ver que, caramba, valeu a pena. E isso é muito importante, né? Que vocês não desanimem. Boa noite, meninas que estão chegando aí. A Nana, né, que entrou. Boa noite. A gente está começando a aula de hoje, né, com aquele momento inicial que eu gosto sempre de dar uma palavrinha com vocês, né, de motivá-los, porque muitos vão desistindo, né? Vitória aí também, ó. Boa noite, Vitória. Então, assim, vamos embora, gente. Vai ter muita coisa ainda pela frente. Nós já passamos por muitas coisas, né? Muitas aulas, muito aprendizado e muita coisa vem aí pela frente ainda. Então, continuem aqui com a gente, que a gente quer trazer essa aprovação junto com vocês aí, para vocês se tornarem aí ano que vem, né? O Ergianos, tá? Então, vamos que vamos. Que a aula de hoje eu preparei alguns detalhes, algumas coisas assim diferentes, né? Algo que a gente já vem fazendo há algum tempo, a gente vai dar sequência a isso, que a gente precisa finalizar esse resumo da obra e essa análise crítica também, né? Que a gente está fazendo capítulo por capítulo, e isso faz total diferença na hora que você vai elaborar uma resposta discursiva, né? Você ter esse conhecimento da obra, né? Isso é muito importante. Lembrando que vocês precisam ler a obra, tá? Aqui, eu tô quase terminando a leitura. Acho que eu tô no capítulo 15 e 16. São 18, né? Eu tô quase no finalzinho e esse final aqui é o que a gente vai chegar juntinho aí daqui a pouco nesse resumo para descobrir o que acontece aí. Quem já leu já sabe o que acontece, né? Mas não vou dar spoiler, não. Vamos juntinho na sequência das nossas aulas aqui para a gente chegar nesse final aí. Mas daqui a pouquinho a gente está chegando lá, né? Nós já entraremos no capítulo 11, né? Hoje a gente vai ver um resumo aí de forma bem rápida, né? Por conta do nosso tempo mesmo. Então, é só para que vocês conectem, né? O que vocês estão lendo com o que eu vou falando aqui. Sara está 70% da leitura. Isso aí, vamos que vamos. Está com dificuldade de acabar o livro? Aí, Juliana, deve estar junto comigo. Capítulo 15, 16. Estamos finalizando. Boa. É porque a gente faz muita coisa, né, galera, no dia a dia. A gente trabalha, a gente estuda, a gente cuida de casa, cuida de família, de filho, enfim, de pet, né, que é o meu caso também. Então, assim, é muita coisa. A gente não consegue pegar o livro e ler assim, diretão, né? Quem dera se a gente pudesse, né, se deleitar assim, com a leitura do livro de forma, né, direta, quem dera, mas a gente sabe que a vida é atribulada, então a gente vai lendo a prestação, né? Que bom que a gente está junto, então, vamos que vamos. E a gente vai fazer, então, esses comentários. É triste, né, quando a gente chega numa parte do livro que a gente acaba prendendo, né? Acaba ficando ali, caramba, que difícil continuar essa leitura. Mas
a gente está junto, né? Já falei para vocês. E a gente vai seguir essa leitura aí, esse resumo, essa análise crítica, né? Juntinhos aí. Então, o que eu indico a vocês? Façam o seguinte: quem está lendo a obra aí, que está basicamente do jeito que a gente está aqui nas aulas, né? Por exemplo, hoje são os capítulos 7, 8, 9, 10 e 11, que a gente vai fazer esse resumão aí, bater um pouquinho. E nas próximas aulas a gente vai finalizando, né? 12, 13, 14, 15, vai até o 18, para fechar esse livro aí. O que eu indicaria vocês a fazerem? Elaborem resumos com as palavras de vocês. Por exemplo, acabou de ler o capítulo 10? Faz um resumo com as suas palavras do capítulo 10. Anota com as suas palavras. Vocês estarão praticando a compreensão daquele capítulo, né? Vocês estarão praticando a escrita, né? Porque tem que praticar a escrita, que é um exame discursivo. Então, vocês estarão reunindo várias habilidades fazendo essa dica que eu acabei de falar para vocês. Então, isso que eu indicaria. Eu pego umas fichinhas, vou até mostrar para vocês, assim que eu faço o meu estudo. Eu estou gostando muito, não é muito interessante, vale a pena. Ó, a Gabriela já chegou no final. Sem spoiler, hein? Sem spoiler. O único lugar que é silencioso para mim é no ônibus, aí fica difícil. Pois é, olha aí a Nana falando. Eu entendo, compreendo muito bem. Mas é isso, né, gente? É batalhando. Vamos que vamos. Boa noite, Tigres. Tudo bem? Do dia chegou aí também. Vamos embora, galera. O pessoal tá chegando, tá entrando. Deve estar chegando do trabalho, né? Então, vamos embora. Eu pego fichinhas assim, ó, pautadas. Dá para ver. E eu vou fazendo anotações. Vou fazendo anotações aqui. Eu gosto muito de estudar dessa forma, né? De ler o capítulo e ir anotando o que eu vou percebendo, né? Eu acho que é muito eficaz essa maneira de estudar. Estou até vendo aqui que eu anotei da última aula várias coisas. A aula de literatura, né? Que foi nosso último encontro, foi literatura 1, né? Tem várias anotações aqui que eu fui falando para vocês na aula. E isso é muito bacana, né, gente? É uma maneira eficaz de estudar, mas é óbvio que cada um vai encontrando a sua maneira, a sua estratégia, né? A gente está aqui para passar para vocês, com a expertise que a gente tem, né? Com a experiência, o que vai dando certo, né? Aí, a Duda tem feito isso. Muito bom, Duda. Isso é perfeito. Boa noite. Bom, o que a gente vai fazer na aula de hoje? Vocês lembram que na aula anterior, aula 3 de português, né? A aula 4 foi a Prof. Alzira, e depois veio literatura 1, né? E agora a aula 5. Na aula 3, eu deixei 3 questões para vocês finalizarem, para vocês fazerem, né? Deverzinho de casa, né? Digamos assim, para vocês praticarem. E são questões que vocês estavam pedindo há muito tempo, que são questões que trabalham com orações subordinadas. Então, nesse início de aula hoje aqui, quando a gente estiver corrigindo essas 3 questões da aula anterior, lá da aula 3 de português, o que eu vou fazer? Eu vou relembrar com vocês quais são as orações subordinadas, substantivas e adverbiais principalmente, porque é elas que vão cair aí nessas 3 questões, elas estarão dentro dessas questões. Então, a gente vai fazer essa correção e de maneira que eu detalhe para vocês, eu revise com vocês aí, para quem está já estudando as orações subordinadas, quais são as orações, né, subordinadas, as características? Então, vou falar um pouquinho delas. Depois eu mando no grupo, quem quiser, como é que eu posso falar? Tipo um mapa mental que eu peguei aqui, que eu achei bem interessante, que tem o resumo de cada oração subordinada. É mais para você dar uma olhada, uma revisada, né, e tudo mais. Então, eu posso colocar no grupo daqui a pouquinho para vocês também. Mas, vou mostrar aqui, vou fazendo com vocês essa correção, essa análise e essas orações aí. Vamos relembrar um pouquinho delas. Porque às vezes a gente estuda na escola, né? E acaba esquecendo que elas têm características. Então é importante fazer essa análise aí, tá? Mas, além da correção dessas questões anteriores, eu vou fazer algumas considerações sobre o simulado. Vou falar um pouquinho para vocês a questão de pontuação, como que a gente pontuou, a situação de envio dos comentários e correção. Vou mostrar para vocês aqui que muitos alunos estavam com dificuldade de olhar os comentários. Então, eu abri um arquivo aqui, que foi feita a correção, e eu vou mostrar para vocês como que visualiza esses comentários, tá? Continuando a nossa aula, nós faremos essa continuação desses resumos dos capítulos 7 ao 11, né? Que eu creio que dê tempo na aula de hoje, né? Geralmente são 3 a 4 capítulos que a gente vai analisando assim por aula, que dá tempo, né? E essa análise crítica
por capítulo. Isso é muito importante, gente, porque muitos cursinhos, muitos lugares aí que vocês podem ter esse contato com aulas para o exame discursivo de português, faz uma análise crítica, assim, geral da obra. Mas não, a gente está fazendo aqui de maneira minuciosa. Isso ajuda muito, galera. Isso é um ponto, assim, chave que vocês têm que perceber. Quando a gente faz uma análise crítica por capítulo, vocês sabem que as questões do exame discursivo, eles colocam, geralmente, no início, né, antes do enunciado, um trecho do capítulo, eles identificam até capítulo 1, 2, 3, né, enfim, bota um trecho do capítulo e vem a pergunta. Se você tem um conhecimento crítico por capítulo, você consegue chegar muito mais rápido àquela resposta e provavelmente você vai escrever o gabarito ali, que é o que a gente quer. Então, por isso que é importante fazer essa análise crítica por capítulos. Não é só ficar aqui estudando regras da língua portuguesa, mas sim que vocês tenham esse conhecimento totalitário da crítica feita na obra, do que está acontecendo ali, porque a UERJ gosta muito de cobrar a questão de maneira contextualizada, né? Para ver, eu já falei isso em aulas anteriores, para perceber se aquele candidato realmente leu o livro. E para você mostrar que leu o livro, você consegue mostrar de que maneira? Através das suas respostas, de maneira mais profunda ou mais direta ao que o enunciado está pedindo, mas que faça sentido com aquele capítulo que está sendo retratado ali naquela questão. Então, por isso que tem essa importância, tá? E trouxe mais questões para vocês praticarem aí no final da nossa aula. E temos uma participação especial hoje aqui, professor William. Boa noite, William. Ué, será? Oi, amigo. Eu tava quietinho aqui, discreto. Tudo bem? Como Parabéns é que aí, você mas está? eles não aguentam toda semana, né? Porque o grupo é tão grande, azar de quem falta, né? Pois Mas o é. pessoal de direito tem que investir mais. É peso 2 português, entendeu? Mas boa aula aí para você, tá bom? Fica com Deus. Obrigada, professor William. Fica com Deus. Um beijo. Pessoal, tem gente de direito aí? Quero saber, quem é de direito aí? Aí, Juliana, Gabriela, Sara, Duda, Gabriele. Caramba! Aí, a galera do direito está em peso aí. Gabriel, Pauline, Júlia. É isso que o professor William falou aí, né, gente? Ele entrou rapidinho para dar esse puxão de orelha aí, né? Para a galera de direito, é peso 2, né? Então, é mais importante ainda tudo que eu estou falando para vocês aqui, né? Que bom que ele entrou para dar essa puxada de orelha aí. Muito bom, gente. Está faltando muita gente aqui, né? O grupo enorme, está faltando muita gente. Então, assim, eu considero vocês que estão aqui todas as aulas, eu sei muito bem quem é cada um aí. Eu lembro até de correção, de simulado, das aulas anteriores. Vocês são aprovados, né? Vocês já estão aprovados, vocês sabem disso, né? Então, confiem, gente, confiem que a gente vai ter essa aprovação aí já já. Amém, né? A gente já até sabe, quando vai chegando a reta final e a gente vê sempre aquelas mesmas carinhas aqui, a gente já sabe quem vai ser aprovado, já sabe que estão os aprovados aqui. Bom, gente, vamos embora, né? Que vocês conquistem aí o objetivo de vocês. A gente está aqui para facilitar um pouco essa caminhada, né? Que a gente sabe que é difícil, né? Mas não é impossível, tá? A gente quer ver vocês ano que vem aí na UERJ e voltando para falar, né? As impressões, para mandar o feedback aí, mas vamos embora. Vamos que vamos. Deixa eu passar aqui o slide. Vamos para as questões anteriores? Vamos ver se vocês lembram aí, se vocês anotaram as respostas de vocês. Vamos lá. Essa questão aqui, por que eu botei essas 3 questões? Porque não sei se vocês lembram uma aula nossa aí, que vocês falaram assim, caramba, professora, faz uma revisão de oração subordinada, de função sintática das orações, né? Aí eu falei, tá bom, vou preparar algumas questões assim que tem a ver com orações, né, subordinadas, mais com função sintática. Aí eu coloquei essas 3 questões aí no final de uma aula minha. E agora a gente vai fazer essa correção. Por quê? Gente, a prática é muito importante, né? Principalmente quando você puder colocar aí no chat qual seria a sua resposta. Eu sei que não é a mesma coisa do que manuscrito, né?
É sempre bacana a gente treinar com a caneta na mão mesmo ali, né? Mas, como a gente está aqui em contato, né, de forma online, é legal que vocês coloquem aí no chat qual seria a resposta de vocês, né? Para que eu entenda como vocês estão anotando aí as ideias, como que vocês estão desenvolvendo as respostas, tá? Não é nem um bicho de 7 cabeças, né, gente? Eu já falei para vocês que a UERJ, ela gosta que o candidato seja muito direto. E eu até já chamo atenção quanto às respostas do simulado. Teve uma galera aí que, analisando algumas questões, não vou lembrar o nome agora, que foram muitos, né? Mas analisando algumas questões, eu percebi que extrapolava. Tinha muita informação além do que a questão pedia. Então, muito cuidado com isso, tá, gente? A UERJ, ela preza pela concisão, pela objetividade. Por mais que seja uma questão discursiva, ela preza pela objetividade, por algo ser mais rápido, a resposta ser mais direta. Deixa eu ver aqui, Edu. Uma nota boa? Cara, como é peso 2, né? Ih, peraí, que saiu aqui. Como é peso 2, vou te falar, quanto mais você conseguir acertar, melhor, porque tem peso 2, né? Português específico para direito, principalmente, né? Falando. No seu caso é peso 1. Tá, pensei que você estava falando de direito. Ia falar, opa, vamos gabaritar isso aí. Peso 1. No seu caso, vou falar, depende muito da sua outra nota, né? Da sua outra específica, né? Mas eu diria que, vou te falar, depende muito, né? Com a qual eu consideraria uma nota boa para o exame, a nota que vai te aprovar é a nota boa. Bom, 15 de 20, sei, né? Eu jogo sempre no gabarito. Para mim, assim, acertar todas. Acertar todas. Eu sempre espero isso. É bom, né? A gente sempre esperar, assim, o máximo, porque se a gente não atingir o máximo, chegar ali nos 18, 17, né? A gente já tá, né, feliz. Mas, gente, vamos trabalhar com o máximo, com o gabarito? Vamos trabalhar com isso? Mas, Pedro, depende muito, né, da sua outra específica, de quanto você vai tirar também nela. Mas, assim, vou te falar, dá para tirar uma nota boa, mais da média. Mais da metade das questões você consegue acertar, vou te falar. Participando de todas as aulas, como você está, eu lembro que você já está em um tempão. Pelo nome aí, não consigo reconhecer a figura, né? A fisionomia de vocês, que eu vejo mais as fotinhos aqui de alguns. Mas pelo nome a gente sabe quem é que está aí sempre com a gente. Vou te falar, você consegue acertar mais da metade das questões. Estou desde o início do projeto aí. Então, Pedro, para você, eu espero o gabarito. Tá? Mas vou falar, para não ficar muito, né? Caramba, a professora está sendo muito carrasca, né? Vamos lá. De 10 questões, você consegue acertar 8? Acho que consegue. Eu aposto que de 8 para cima você acerta. Cara, eu vou te falar. Ano passado, a gente ficou na maior tensão, né? Porque a prova, né? O exame, ele é liberado um pouco depois do início, né? A gente fica um tempo esperando aí para saber como é que foi o exame. Quando eu fui olhando, a galera foi acabando, né, de fazer o exame, isso ano passado, foi em dezembro, né? Quando a galera foi terminando de fazer, a gente abriu os grupos, né, quando foi dando um horário ali para a gente comentar o exame. Quando o pessoal começou a comentar, eu já tinha visto a prova, né, a gente já tinha esse exame em mãos ali, né, a gente já tinha o arquivo. A galera começou a comentar, eu falei, caramba. Tipo assim, a questão 1, caramba, eu sabia a questão 1, eu consegui responder. A professora Alzira tinha falado a questão 2, a professora Paty falava a questão 3. Então, a galera foi falando no grupo isso foi muito legal. E quando eu olhei essas questões, eu fui, assim, de forma bem cautelosa, avaliando cada uma. E eu fui, assim, caramba, como que a gente conseguiu acertar tudo? Eu fiquei, assim, surpresa também. Porque é claro que a gente sempre espera, né, acertar tudo, né? Trazer as questões para vocês. Mas eu nunca esperava que a gente tivesse assim tivesse sido tão certeiro quanto foi ano passado. E, inclusive, vou falar para vocês, por que eu foco nessas orações subordinadas hoje aqui? Caíram 2 questões, se eu não me engano, acho que foi a 7 e a 9, ano passado, que eram questões sobre orações subordinadas. E eu trouxe o mesmo mapa mental, ano passado, no meu slide,
que eu vou trazer para vocês, né? Que eu tenho aqui na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês. Então, assim, depois eu peguei até o slide da aula que eu tinha aplicado no passado para verificar se eu tinha falado aquelas orações que caíram ali naquelas questões. E sim, elas estavam ali sendo trabalhadas dentro daquele slide e dentro daquelas frases, né? Daqueles trechos da obra do ano passado. Então, assim, gente, é certeiro. Não fiquem preocupados, assim, ai, como eu vou me sair? Será que eu vou acertar a questão? Será? Só confia e vai. Assiste a aula, pratica as questões e acredita e vai. E vai dar certo, tá? Mas, assim, se você tirar menos... Se você acertar, assim, 2 questões, vou te falar, Pedro, de 10 você acerta 2. É complicado. Complicado. Tomara que no seu peso 2 você tenha acertado mais questões, entendeu? Assim que eu penso. Então, cada vez vamos pensar assim, gabarito. Vamos embora. É de 8 para cima. Eu considero, assim, uma boa nota aquele candidato que acerta de 8 questões para cima. Aí vai dependendo, obviamente, do peso também, tá? Mas é o que eu considero. Mas vamos lá. A primeira questão tem um trechinho da obra, né? O médico sentiu que tinha levado longe demais a sua descrença nas capacidades do ladrão e encolheu os ombros como a desculpar-se. Aí a gente tem um período, né? Vocês sabem que o período, ele começa da letra maiúscula e vai até o ponto final. Então a gente tem um período aí. Agora, a gente tem um período simples ou um período composto? É isso que você tem que analisar quando estiver visualizando um período, tá? Quando for pedido assim, classifique as orações, identifique o período, no período tal situação. Isso, Pedro, aí a gente tem um período composto. Muito bom. Sabe por que que não é simples? Porque para ser período simples tem que ter só um verbo ou uma locução verbal. Aí a gente vê que tem vários verbos. Sentiu, tinha levado, encolheu, desculpar-se. Tem vários verbos, então já é um período composto, tá? Isso é bom vocês fazerem anotações do lado da questão assim, né? Ou no rascunho, né? Na verdade, fazer umas anotações. Então, na hora de praticar também, anotar isso. Toda essa análise, desde o início, que a gente precisa fazer para não cair no erro. Por isso que eu falo para vocês que eu gosto de analisar sempre desde o mais simples até chegar ao que a questão quer. Aí, Ju, a gente conta pela quantidade de verbos, né? Por exemplo, tem o verbo sentiu, tem a locução tinha levado, cadê? Tem o encolheu e tem desculpar-se. Eu identifico 4 verbos aí, então eu tenho 4 orações. Aí, o que a gente faz? Período composto. Só que dentro do período composto, nós temos várias situações também. Tem um período composto por coordenação, tem um período composto por subordinação. Aí, vamos lá. Se ele é um período composto por coordenação, as orações precisam ser coordenadas. O que é uma oração coordenada? Quando uma oração não tem relação sintática com outra, não tem dependência sintática com a outra. Por exemplo, uma não vai precisar da outra para ter o sentido completo. Cada uma, quando você separa as orações, você vai ver que elas têm um sentido ali delas e elas não precisam da outra para complementá-las. Isso é um período composto por coordenação. Quando ela é uma oração subordinada, quando a gente tem um período composto por subordinação, é o contrário. Uma oração vai depender da outra para ter sentido completo. Por exemplo, qual seria a primeira oração aí desse trecho? O médico sentiu. Essa é a primeira oração. A segunda oração é a que vem logo em seguida, ó, que tinha levado longe demais a sua descrença nas capacidades do ladrão. Agora, vamos avaliar isso aí. O médico sentiu. Se a gente para a frase aí, o médico sentiu, ela sozinha, ela não vai ter o sentido completo. Você vai isso aí, Sara. Você vai precisar de uma outra oração para complementá-la. Ele sentiu o quê? Que tinha levado longe demais. Aí você complementa ó, com a outra oração. Já descobri que a gente tem aí um período composto por orações subordinadas, por exemplo, né? Isso, galera, perfeito. Eu gosto de separar as orações, porque quando você separa, você sabe a palavra que finaliza a oração. Se ela é um verbo transitivo direto, com certeza a gente vai ter uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta depois daquele verbo.
Porque aí ele vai pedir, né, aquele complemento. O complemento do verbo transitivo direto a gente chama de objeto direto. Isso aí que vocês estão falando, perfeito. Então, reparem vocês como, quando a gente fala de período, a gente precisa saber analisar desde o básico, desde o início. Porque se você não souber, você vai responder uma classificação errada. Você não vai conseguir identificar as orações, você não vai conseguir classificá-las. Então, aí, a questão pede o seguinte, isso que a gente está comentando, ó. Identifique as orações e classifique as duas orações subordinadas presentes no fragmento acima. Ele quer, então, que além de você identificar as orações, né, que você classifique principalmente as duas orações subordinadas presentes ali nesse trecho. Aí, vamos lá. Vocês já tinham recebido esse arquivo com um gabarito, né? Mas vamos comentar um pouquinho aí, né? Como ele pediu para analisar as duas orações subordinadas, a gente sabe que não tem só duas, né? É porque as outras serão coordenadas. Vocês sabem que dentro de um período composto, a gente pode ter um período misto também. Já ouviram falar nisso? Isso pouca gente lembra de época de escola. O período misto é aquele que, além de orações subordinadas, tem orações coordenadas. Ele é muito interessante, né? Ele tem essa construção de ter um misto de orações aparecendo ali. Por exemplo, aquela aqui de cima, ó, deixa eu voltar. Tem uma coordenada aditiva, quer ver? Aqui, ó. E encolheu os ombros. Esse e encolheu os ombros já é a coordenada, né? Sindética aditiva, entenderam? Pode acontecer de no mesmo período, é como eu tô falando, no mesmo período você ter um misto de orações aparecendo ali. Só que reparem o enunciado. O foco é nas duas orações subordinadas que aparecem. Transcrever por completo? Como assim? Ele só quer que você transcreva a oração subordinada. Então, olha ali como que está no gabarito. Só tem a oração subordinada transcrita ali. E a classificação dela. Ele pediu também, deixa eu ver aqui em cima rapidinho, deixa eu voltar aqui só para lembrar. E classifique as duas orações subordinadas presentes no fragmento. Na verdade, eu vou falar para vocês, ele só quer a classificação, ele não quer nem que você explique o porquê. Repararam? Nem que você explique, mas ali na alternativa, no caso, no gabarito, eu até botei uma explicaçãozinha além, para que vocês, né, entendessem melhor. Entendeu? Oi, Andressa, boa noite. Tava faltando você aí, ó. Você tá toda a aula aqui, já tava sentindo sua falta. Oi, Ju, quer perguntar alguma coisa? Professora, eu não Oi. consegui identificar a oração coordenada. Você falou do período misto, só que eu não consigo entender, porque eu não lembro de estudar isso na escola. É o que eu falei, às vezes a gente estuda de uma maneira tão rápida, né? Passa tão rápido que a gente não lembra, né? Essas peculiaridades. Ali, naquele período, deixa eu voltar aqui. Vamos lá, vou esmiuçar as orações com vocês aqui, ó. Vamos lá. O médico sentiu, primeira oração. Já é uma oração subordinada porque ela precisa de um complemento. Na verdade, a gente diz até que ela é a oração principal, né? Porque é ela que está iniciando ali o período e é ela que está chamando, pedindo o complemento, né? Então, ela seria uma oração principal ali para a gente, né? Que tinha levado longe demais a sua descrença nas capacidades do ladrão, é a oração subordinada. Aí aqui vem o seguinte, e encolheu os ombros, é a terceira oração, e encolheu os ombros. Só que o que acontece com essa terceira oração? A gente tem aqui o conectivo e. Ele é um conectivo que transmite a ideia, dentro desse período aqui, de adição. E a gente sabe que dentro das orações coordenadas, a gente tem a sindética, né? A oração coordenada sindética aditiva, que tem que ter o conectivo ali indicando adição, que, por exemplo, né? O principal deles é o e. Aí vem a quarta oração, como a desculpar-se. Aí, olha que interessante. Tem o como. Olha como a gente observa visualmente situações que ajudam a gente a classificar. Aqui, inicialmente, tem o que. O que a gente considera uma conjunção integrante, né? Apareceu o que ali. A gente tem aqui logo mais abaixo o e. Eu sempre visualizo essas conjunções. Eu acho importante a gente prestar atenção na ocorrência delas. E aqui a gente tem o como. Todas essas palavrinhas que eu circulei aqui para vocês, que eu identifiquei aqui,
São palavras que auxiliam a nossa compreensão das classificações das orações, sejam elas coordenadas ou subordinadas. Então, por exemplo, o que eu já sei que é uma conjunção integrante, porque ele integra uma oração subordinada. E eu sei que ali está começando a oração subordinada, né? Eu sei que o ele é um conectivo que transmite uma ideia de adição ali nesse trecho, né? É claro que ele prega a pegadinha, a gente tem que ter cuidado. Mas ali ele está transmitindo uma ideia de adição. A gente não tem uma oração subordinada aditiva, por exemplo. A gente tem oração coordenada, sindética, aditiva, né? E a gente tem um como, que o como, ele é comparativo. Ele pode ser comparativo, ele pode ser causal. Ali ele está transmitindo uma ideia de comparação, porque ele está comparando a maneira como o médico, né, se encolheu, é como se ele estivesse se desculpando. Está comparando a maneira como ele encolheu os ombros a pedir desculpas, né? A maneira como se pede desculpas. Então, a gente tem que fazer uma análise, assim, apurada, quando a gente pega um período. E olha que a gente nem foi para a resposta ainda. Vamos ver aqui a resposta, para ver se a gente compara algumas situações aí? Vamos lá. A oração 1. Por que ele considera a oração 1 essa daqui? Porque olha o que eu falei para vocês. O médico sentiu é uma oração principal. Ela não é a oração subordinada em si. Prestem atenção. Ela é a oração principal, porque ela tem a informação primeira, a informação que vai exigir um complemento, né? Se é uma condição subordinativa. Sim, sim. Uhum. Ela pode ser condicional, né? Uhum. Ela também é uma condição subordinativa. Então, assim, ali naquela frase ali, vamos agora entender o gabarito. A primeira oração ele lembra que ele pede oração subordinada, que tinha levado longe demais a sua descrença nas capacidades do ladrão. A classificação ela é uma oração subordinada, já vimos por que ela é subordinada, ela é substantiva, porque ela tem valor de substantivo. Por exemplo, o objeto direto, ele pode ser representado por um substantivo. O complemento nominal, ele pode ser representado por um substantivo. O aposto, ele pode ser representado por um substantivo. Todas as classificações da oração subordinada substantiva, todos os 6 tipos que eu vou mostrar para vocês aqui, todos eles têm função de substantivo. Por isso que ela é chamada de oração subordinada substantiva. E ela é objetiva direta porque o papel dessa oração é complementar o verbo sentiu, que é um verbo transitivo direto, como vocês bem estavam falando já aí antes do gabarito até, ó. Então, essa oração completa o sentido do verbo transitivo direto sentiu, funcionando como objeto direto desse verbo. Vocês já falaram isso, quem sente, sente alguma coisa. E ela é introduzida pela conjunção integrante que. Coisa que eu falei para vocês, que não era nem necessário você justificar tanto assim nesse gabarito. Mas como vocês me pediram, né, para a gente dar uma ênfase nessas orações subordinadas, eu botei um gabarito um pouco mais completo, para que vocês entendessem ou relembrassem, né, de forma mais eficaz aí essas orações subordinadas. Primeira vez que entendo isso, meu Deus. Você vai entender muito mais, Sara. Aguarde aí. Já vou trazer aqui o meu esqueminha das orações subordinadas e vou passar para vocês do grupo. A oração subordinada 2, que é aquela considerada a segunda oração subordinada do período, não quer dizer que ela é a segunda oração do período todo, mas sim subordinada, né? É aquela que eu falei para vocês do finalzinho, como a desculpar-se. Aí, vamos lá. A gente começa essa oração com o conectivo como. O como, eu falei para vocês que ele é um conectivo que indica comparação. Ele pode indicar causa, conformidade, né? Aí, nesse caso, ele está indicando uma ideia de comparação. Então, essa oração é uma oração subordinada, ela é adverbial, porque agora ela não tem função de substantivo. Agora ela tem função de advérbio. O advérbio, ele modifica, né, a oração anterior, de que maneira? Colocando as circunstâncias adverbiais. Por exemplo, a gente tem advérbio de modo, não tem? De negação, de afirmação, né? Dentro das orações subordinadas, essas adverbiais, elas cumprirão esse papel adverbial também, indicando circunstâncias. É o que acontece aí. Essa oração, ela vai explicar o modo ou a maneira como o médico encolheu os ombros, estabelecendo essa comparação. Lembra que eu falei para vocês o modo como ele se encolheu?
Olha aí, circunstância adverbial. Só que aí a gente tem uma comparação implícita ou até mesmo explícita, dependendo de como você está avaliando ali, né? Que é o ato de desculpar-se. O como introduz uma circunstância de modo, ou como a gente não tem oração subordinada adverbial de modo, né? A gente tem a comparativa. E o como, ele vem trazendo essa ideia de comparação. Eu lembro que as coordenadas são, independentes. Isso aí, Andressa. Isso aí. Sim, o português, ele dá esse medo, né, gente? Porque é muita regrinha, né? É muita coisa que tem ali que a gente precisa observar. Não é enxergar a frase do jeito que ela está escrita, é ir além do que ela mostra pra gente, né? Desculpar-se. Cuidado, ele não está desculpando a si mesmo, não. Ele está desculpando alguém, né? Para ser reflexivo, ele teria que estar se desculpando a si mesmo, né? Se fosse uma pergunta mais ligada à semântica, né, ao sentido, só cuidado com esse Czinho aí. Ele não é reflexivo, não. Porque senão a ação tinha que estar vindo para ele, né? A desculpa tinha que estar sendo dele para ele mesmo, entendeu? Bom, aí deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó. Deixa eu mudar aqui o compartilhamento. Deixa eu botar outro. Cadê? Aqui. Deixa eu ver se vai aparecer legal para vocês. Tentar dar um zoom. Ver como é que fica. Opa, aqui. Acho que está dando para ver, né? Direitinho. Aqui, gente, eu peguei aquele mapinha mental, lembra que eu falei para vocês? Um mapa mental que acho bem bacana para a gente revisar, né? Avaliar algumas situações para relembrar mesmo da língua portuguesa. Aqui eu botei das subordinadas substantivas, ó. Só para vocês lembrarem. Elas podem ser subjetivas, predicativas, completivas nominais, objetivas diretas, objetivas indiretas. Deixa eu abaixar aqui para vocês verem, ó. São 6 tipos. E a positiva. Tá vendo? Eu vou botar no grupo, Gabriela, vou jogar lá para vocês. Eu peguei agora no iniciozinho da nossa aula, que foi o mesmo que eu usei ano passado na explicação de uma das aulas, né? Em uma das aulas. Aí eu vou jogar lá para vocês, tá? E olha que interessante, porque você entende ali qual é a função dela e uma frase aparecendo. Eu acho muito bacana esse site, né, todamatéria.com. Tem uns mapas mentais muito muito diretos, muito objetivos, né, que dá para entender bem legal o conteúdo. Oi, Ju, quer falar alguma coisa? Professora, Oi. e a frase encolher os ombros seria a oração principal? Não, a oração principal é aquela primeira. O médico sentiu. Aquela que eu Mas falei no início. antes da oração subordinada adverbial comparativa é o quê? Peraí, deixa eu voltar aqui para lembrar rapidinho. Ah, a gente tem e encolheu os ombros. E encolheu os ombros é uma oração coordenada aditiva, sindética aditiva. Entendeu? Não é a oração principal, não. Dentro de um período, pessoal, pensa um período, começa da letra maiúscula, vai até o ponto final. Dentro de um período, a gente tem uma oração principal, e a partir daquela oração principal, a gente pode ter as subordinadas a ela, né? A gente tem as subordinadas. Só que nesse período, é como eu falei para vocês, aconteceu uma coisa muito interessante, que teve uma oração coordenada no meio ali. Apareceu uma coordenada. O que quer dizer? Esse e encolher os ombros está só adicionando uma informação. Não quer dizer que seria de grande importância para complementar o sentido de outra oração ali naquele período. Entendeu? Por isso que ela é uma coordenada. Essa é a diferença ali dentro daquele período. Mas quando a gente tem um período, a gente tem uma oração principal, né? E a partir da oração principal, que a gente vê o que ela está precisando, né? Aí são as subordinadas a ela. A objetiva indireta. Mas, professora, Oi. a oração subordinada adverbial ela não está subordinada essa oração anterior, não? Não, porque ela não está precisando de complemento. Ela não é uma oração principal e nem é uma oração subordinada. Ela é uma oração coordenada. Esse último pedacinho que você falou, ele está complementando. Deixa eu voltar aqui, peraí, que é melhor que a gente vê aqui. Cadê?
a gente vê que esse como a desculpar-se é o modo como ele está agindo ali, né, perante o ladrão, né? Vou falar a frase de novo para vocês. O médico sentiu que tinha levado longe demais a sua descrença nas capacidades do ladrão e encolheu os ombros como a desculpar-se. Esse como a desculpar-se é o modo como ele encolheu os ombros, né? Mas se a gente for considerar, preste atenção comigo, ela é uma oração coordenada. Se a gente for considerar uma oração principal, não deveria ter o conectivo. Esse é o problema. A oração principal, ela é uma oração que a partir dela você tem complementos, né? Você tem outras orações que a complementam. Aí, naquele caso, como e encolheu os ombros, você teve o conectivo, você não pode dizer que ela é uma oração principal. O que a gente pode avaliar, vou falar para você que eu acho que é esse ponto que você está em dúvida. O que a gente pode avaliar é que quando a gente tem um período misto, preste atenção, quando tem um período misto é porque tem orações subordinadas e orações coordenadas. Quando você tem uma oração coordenada e depois vem uma oração subordinada, a gente tem, é complicado porque parece que aquela oração subordinada tem que completar uma coordenada, né? Fica meio que misturada ali as situações, né? Acho que é isso que você deve estar se perguntando, né? Já vou falar do objetivo indireta, tá bom? Mas o que acontece? Eu vou falar para você. Essa é a dúvida que está te trazendo. Quando a gente tem um período misto, de qualquer forma, uma oração vai estar ali se relacionando à outra, porque o período ele é misto, né? Então, obviamente, você dentro ali vai ter uma coordenada, como aconteceu ali, e depois da coordenada apareceu uma subordinada. Essa subordinada, automaticamente, ela vai ter conexão com a coordenada. Sabe por quê? Porque senão a gente não vai ter o sentido completo do período. Acho que é isso que você ficou em dúvida ali. Por quê? E encolheu os ombros é o que ele está fazendo, né? É a ação. E encolheu os ombros. O como a desculpar-se está indicando o modo como ele encolheu os ombros, né? Tem uma conexão porque ela é uma oração adverbial. Ela está indicando uma circunstância daquela oração anterior. Não que ela seja uma oração principal, mas como você tem um período misto, uma oração vai precisar, como é que eu posso dizer, justificar a outra, né? Como acontece com essa daí, você tem uma coordenada e logo depois uma subordinada. E essa subordinada, ela é adverbial. Então, o que ela está indicando? O modo de um verbo que apareceu na oração coordenada anterior, que é o encolheu. Então, de certa maneira, esse período misto, por mais que tenha uma oração coordenada ali, você vai conseguir enxergar essa circunstância, essa conexão. Só tem que ter cuidado, porque você não pode considerá-la uma oração principal do período. É isso que eu quero dizer. Cuidado. Ela não é a oração principal do período. Mas sim, a gente vê uma relação circunstancial a partir da oração subordinada, que é como encolher... oh, meu Deus, esqueci aqui. Oh, Jesus, cadê a frase? Vou voltar aqui. Que é como a desculpar-se, que acaba indicando uma circunstância do verbo encolher, né? Que está na oração anterior. Então, assim, o que eu indico a vocês? Quando o período é misto, tenha cuidado com ele, tá? Porque a gente está falando de período e não de orações isoladamente. E quando a gente fala de período, a gente tem que avaliar algo de maneira maior, de maneira mais completa. E quando a gente avalia o período, a gente vê que ele tem uma oração que é principal e a partir dela vem outras. A gente vê que quando ele é misto, tem que ter cuidado, porque não é que uma oração coordenada vai complementar uma subordinada. Não, isso não pode acontecer, né? O que é coordenado e o que é subordinado é subordinado. Mas quando ele é misto, provavelmente, vou dar uma dica para vocês, provavelmente quando ele for misto, a última oração, se não for a oração coordenada, ela vai ser adverbial. Porque ela vai estar indicando uma circunstância de um verbo que apareceu anteriormente. E que provavelmente ele estaria numa oração coordenada, né? Então, assim, tem muitos detalhes, né, gente? Eu sei que pode parecer muito confuso, né? Mas vamos lá na objetiva indireta que perguntaram aí. Depois a gente vai voltando nisso, que tem uma outra questão que fala disso aí também. Aí a gente volta, tá? Mas vamos lá. Aqui eu coloquei um mapa mental das orações subordinadas substantivas, né? A gente tem 6 tipos, aí é legal vocês darem uma estudada, né, uma ênfase maior, para a gente não ficar muito tempo, né, numa mesma questão, mas perguntaram sobre a objetiva indireta.
O que acontece? A oração subordinada, ela vai ter papel de objeto indireto. O que é isso? É o complemento do verbo transitivo indireto. E tem uma característica que é ter preposição. Lembra que o verbo transitivo indireto, ele exige um complemento com preposição. E a oração subordinada objetiva indireta, ela vem para cumprir esse papel aí de objeto indireto. Por isso que ela começa com preposição, ó. Gostaria. Quem gostaria, gostaria de alguma coisa, né? Aí vem a oração subordinada, ó, de que os jovens gostassem mais de ler. Olha que interessante, né? Por isso que tem essa preposição aí. E qual é a oração principal aí? É a gostaria, né? Sempre ela tem a informação primeira, né? A informação que vai exigir esse complemento. Eu chamo a atenção a vocês, deixa eu ver um negócio aqui que sempre a galera fica em dúvida, quer ver? A objetiva indireta, cadê? E a completiva nominal. Dá uma olhadinha só nessas duas, cuidado com elas. Olha só como as duas têm preposição. Repara que o que está em negrito é a oração subordinada, tá? E a completiva nominal começa com D, que é a preposição, e a objetiva indireta também começa com a preposição. Qual é a confusão que o pessoal faz? Não sabe dizer se ela vai ser uma objetiva indireta ou uma completiva nominal. Sabe qual é a jogada para saber se é uma completiva nominal ou uma objetiva indireta? É observar a palavra que está na oração principal, a última palavra da oração anterior. Se ela for um nome, precisando de complemento, é completiva nominal. Se ela for um verbo, precisando de complemento, ela é uma objetiva indireta. Perceberam qual é a diferença? Temos fé de que os jovens leiam mais. Quem tem fé em alguma coisa, né? Tem fé de algo, em algo, fica mais bonito, né? Fica mais com mais concordância, né? Fé em algo. Ali, nesse caso, a palavra fé é um nome que precisa de complemento. Por isso que é completiva nominal. Temos fé de que os jovens leiam mais. Agora, olha lá na objetiva indireta. Gostaria, quem gostaria, gostaria de algo, de alguma coisa, de alguém. Ali é o verbo que precisa de complemento. Então, cuidado com essa... Elas são muito parecidas e, geralmente, as provas, né, gostam de colocar essas duas, justamente porque elas confundem os candidatos, porque elas são muito parecidas, né? São as únicas que têm preposição, né? Não é a preposição que é a diferença, não, porque as duas têm preposição. Sabe qual é a diferença? É a palavra que está antes da preposição. Você tem que ver que palavra é essa que está antes da preposição, porque as duas têm preposição, né? Entendeu? Então, a palavra que está antes que vai determinar qual é o tipo de classificação dessa subordinada. Se ela é uma completiva ou se ela é uma objetiva indireta. Isso só acontece porque as duas são muito parecidas. As outras não vai acontecer isso, né, gente? As outras, cada uma tem a sua característica. Mas eu chamei atenção para esses dois tipos, porque eu vou falar para vocês. Se a UERJ vai escolher botar uma questão de oração subordinada substantiva, você pode apostar que ela vai escolher esses dois tipos aí. Ano passado, por exemplo, foi objetiva indireta, que caiu. Por quê? Porque confunde muito, né? Tem que dominar isso tudo aí. Pois é. Agora, cada uma ali das outras, observem, elas têm características muito próprias, né? Por exemplo, a subjetiva, o sujeito tem que aparecer dentro dela, ó. O sujeito vai ter que aparecer dentro da oração subordinada. Repararam? Por isso que ela é subjetiva, porque o sujeito aparece dentro dela. É fundamental, oração principal. Que os jovens leiam oração subordinada. É substantiva porque ela tem função de substantivo. Pensa comigo, o sujeito, ele não pode ser representado por um substantivo? Pode ser um substantivo próprio, né? Então, por isso que ela é uma substantiva. E é subjetiva porque olha aqui onde está o sujeito, ó. Os jovens. Ou o núcleo jovens, né? Então, ali, ó, pum, o sujeito apareceu dentro da oração subordinada. Então, automaticamente ela é subjetiva. A predicativa, eu tenho uma dica. A predicativa sempre vai ter esse verbo de ligação aqui, ó. O ézinho. Sempre vai ter esse é. Nosso desejo é, nossa vontade é. Sempre vai ser assim. Sempre. É predicativo.
A completiva nominal já viram, né? Qual é a característica dela, já falei. A objetiva direta é parecida com a indireta, né? Só que uma tem preposição e a outra não tem, repararam? Uma completa o verbo transitivo direto, sem preposição, e a outra completa o verbo transitivo indireto com preposição, né? Vai, Tires, vai sim. Toda oração predicativa vai ter predicado. Ah, peraí, eu li predicativo, peraí. A predicativa. Sim, sim, vai ter, porque vai ter verbo de ligação, né? Sim, automaticamente tem. Uhum, isso aí. Aí vamos ver a última aqui. A última é a mais fácil de todas. Essas vocês lembram aí na época da escola, hein? A positiva, ela tem que ter o quê? 2 pontos. Olha ele aqui. Opa, quase apaguei ele, né? É, por causa do verbo de ligação, isso aí. Aqui, vai ter sempre 2 pontos. Todos pensam a mesma coisa. O quê? Olha a função do aposto aí. Você vai explicar o que todos pensam. Que coisa é essa que todos pensam? Aí vem 2 pontos. A explicação. Por isso que é a positiva, né? E aí, gente, deu para relembrar as subordinadas substantivas? Pedro quer falar alguma coisa? Licença, professora. Você podia explicar de novo a completiva nominal? Porque eu não peguei essa parte, eu não ouvi. Com certeza. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui nela. Ela está aqui, né? A completiva nominal, essa oração subordinada, ela vai ter função de complemento nominal. Por isso que o nome dela é completiva nominal. E ela sempre começa com uma preposição, porque a gente estuda que o complemento nominal, ele tem que começar com preposição. Então, a oração subordinada substantiva completiva nominal, ela vai seguir a mesma pegada, ela vai seguir a mesma ideia, ela vai começar com preposição. Aí, vamos avaliar aqui. Temos fé de que os jovens leiam mais. Temos fé é a nossa oração principal. E reparem que ela finaliza com o nome, que é fé. Aí a gente se pergunta assim: quem tem fé em alguma coisa. Tem fé de que alguma coisa aconteça, de que algo melhore, de que algo mude. Essa palavra fé é um nome, é um substantivo que ele precisa de um complemento. Você não só tem fé, você tem fé em alguma coisa, né? Ali, a oração de que os jovens leiam mais cumpre o papel, cumpre a função de completar esse nome fé, de completar o sentido desse nome fé. Por isso que ela é uma completiva nominal. Entendeu? Entendi, professora. Obrigado. Nada. Sempre vai começar com preposição. Por isso que eu chamei atenção, porque a UERJ ela gosta de colocar essas duas, né? Eu chamei atenção, ó, a completiva nominal e para a objetiva indireta, para vocês não confundirem essas duas. Uma completa nome, outra completa verbo. Então, muita atenção e muito cuidado com isso aí, tá? Deixa eu voltar aqui para a nossa segunda questão, para a gente seguir. Vamos lá, então relembramos um pouquinho aí as orações subordinadas substantivas. E agora a gente vai para a segunda questão. Por que o seu corpo estava cheio de bichos, alguns saindo pela boca e ouvidos? Aí vamos lá, o que essa questão queria? Considerando o uso da conjunção porque, no início do fragmento, qual tipo de relação de sentido essa conjunção porque estabelece com uma possível oração principal antecedente? Reparem, ele não tira no trecho a oração anterior, a oração que ele considera principal. Ele só tira a oração subordinada, que é essa daí. Aí ele quer o seguinte: qual seria a possível relação estabelecida dessa conjunção porque com a oração anterior? Justifica essa resposta. Aí a gente está lidando com uma questão que é o valor semântico das conjunções, né? É o sentido que elas vão transmitir. Provavelmente ela é uma... Isso, muito bom, gente. Provavelmente ela está explicando alguma coisa. Só que olha só, cuidado, ela pode estar explicando, ela pode estar indicando uma causa, um motivo de alguma coisa, né? Não só explicação. Porque senão a gente teria que considerar como uma oração, oração coordenada, sindética e explicativa. Mas não necessariamente ela era uma oração coordenada, né? Tem que ter um certo cuidado. Vocês estão indo bem, vamos lá. Vamos ver aqui o gabarito. Vamos ver se a gente chegou lá. Olha aí o que eu falei para vocês.
quando a gente analisar assim, tem que ter cuidado, porque se a gente bota assim, explicação, né? Sim, porém, deixa eu voltar aqui na frase, quer ver? Quando ele diz assim, porque o seu corpo estava cheio de bichos, alguns saindo pela boca e ouvidos, né? Automaticamente, a gente para e pensa, é uma explicação. Ele está explicando alguma coisa, né? Porque a gente não tem a oração anterior, né? A gente não sabe qual é a oração anterior. Se ela era uma oração principal, se ela era uma oração coordenada. Mas aí, vamos lá. Olha a pegadinha que tinha no enunciado. Olha só. Considerando o uso da conjunção porque no início do fragmento, qual tipo de relação de sentido ela estabelece com uma possível oração principal? Eu já saberia, pelo enunciado, que ela não pode ser uma explicativa. Ela não pode ser uma conjunção explicativa, porque se tem uma oração principal, ela é uma oração subordinada. Concorda? Olha aí, qual é a jogada. Perceberam? Se não tivesse ali no enunciado uma possível oração principal antecedente, a gente colocaria automaticamente explicativa, porque a gente sabe que a conjunção porque transmite ideia de explicação. Mas aí que tá. Olha como muitos cairiam nessa pegadinha aí. Ela tem que estabelecer uma relação com a possível oração principal antecedente. Então, automaticamente, ela é oração o quê? Subordinada, galera. Entenderam qual é a jogada aí? Aí, vamos lá. A gente não existe oração subordinada explicativa. Cuidado, não existe. O que existe é a causal. É a oração subordinada adverbial causal. A gente não tem nenhum tipo de substantiva que tem ideia de causa ou explicação, então não poderia ser a substantiva, lembra? Tem 6 tipos de substantiva. Subjetiva, completiva nominal, predicativa, objetiva direta, indireta, apositiva. Nenhuma dessas 6 que a gente acabou de revisar tem ideia, valor semântico de explicação ou causa. Agora, existe um tipo de oração subordinada que tem a causa, que tem a causal, que é a adverbial. A adverbial, gente, ela tem 9 tipos, então ela é a maior subordinada de todas. A gente tem que ter uma atenção muito maior com as orações subordinadas adverbiais. Como elas indicam circunstâncias de advérbios, né? A gente sabe que existem muitas circunstâncias e muitos advérbios, a gente tem aí que ter cuidado, porque são muitos tipos, né? Aí, nesse caso, a conjunção porque, no início do fragmento, estabelece uma relação de causa. Ela introduz uma oração subordinada adverbial causal. Essa oração aí, né, porque o seu corpo estava cheio de bichos, alguns saindo pela boca e ouvidos, explica a razão, o motivo, ou a causa de uma ação ou estado anterior, que embora não esteja ali explicitado no fragmento, é subentendido. E quem que ajuda a gente nesse subentendido? O próprio enunciado. Quando ele diz que a oração antecedente era a oração principal, acabou. Você jamais poderia botar explicativa, entendeu? Cuidado com isso, galera. Olha porque é importante vocês estarem aqui na aula assistindo, para vocês pegarem essas manhas, né? E é isso que acontece. A UERJ gosta disso. Por quê? Ela conseguiria eliminar muitos candidatos com essa questão aí, se fosse uma possível questão, né? Olha quanto de gente que não prestaria atenção no que está escrito no enunciado, que botaria automaticamente lá, explicação, explicativa. Só que eu vou falar para vocês. Daria para você explicar, complementar a explicação, falando que ela transmite um sentido de explicação, de motivo. Daria para você botar até nessa sua complementação, nessa sua resposta, né? Mas, primordialmente, você teria que classificá-la, que é o que o enunciado pedia. Então, você teria que botar oração subordinada, adverbial, causal. Entendeu? Mesmo que a explicação da explicativa e da causal são muito parecidas, né? Reparem só. A oração coordenada explicativa, né? Sindética explicativa, a gente usa o porquê, a gente usa o quê, a gente usa pois. Só que ela é uma oração coordenada, né? Ali a gente viu que era uma subordinada. E a explicativa transmite ideia de explicação. Legal. E a causal, ela indica
uma razão, ela explica uma razão, ela explica um motivo. Por isso que elas são muito parecidas, né, nesse aspecto. Só cuidado com isso, tá bom? Então, questão 2, gabarito aí explicado. Aí o que eu vou compartilhar com vocês agora? As adverbiais, para a gente lembrar aqui um pouquinho, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês. Vou dar um zoom, porque são muitas, né? Então acaba ficando bem pequenininho aí a explicação. Mas vamos lá. Galera, adverbiais. Ano passado também caiu uma questão sobre adverbiais. Caiu uma de substantiva e uma adverbial, tá? E as adverbiais, como eu falei, são 9 tipos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas 9. Porque como tem uma gama de possibilidades, isso acaba confundindo muitos candidatos, né? Muitos não lembram o sentido, o significado, a classificação. Então, acabam se perdendo. Mas vamos lá. A gente tem os 6. Olha quantos 6. Deixa eu voltar aqui. Causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva. São 6. Olha que legal, dá para lembrar, dá para fazer até uma riminha aí na hora da prova, ó. Nas orações subordinadas adverbiais, a gente tem 6. São 6 orações que começam com a letra C. 6. Aí vamos lá. Causal. Ela transmite uma ideia de causa, por isso que a gente confunde com explicação, porque realmente ela vai explicar o motivo, explicar uma causa, o porquê de algo ter acontecido, né? Eu leio porque gosto. A gente tem a comparativa, que transmite uma ideia de comparação, né? Ela compara algo que foi explicitado, que foi retratado na oração principal. Leio como um escritor lê. A gente tem a concessiva, cuidado com a concessiva, o UERJ gosta dela, sabe por quê? Porque muita gente não lembra qual é a ideia da concessiva. Ou, o que é uma concessão? Muita gente não lembra. Mas o que seria uma concessão? É um contraste, é uma oposição, é uma quebra de expectativa. Você vai afirmar uma coisa na oração principal e você vai quebrar com essa afirmação na oração subordinada. Isso é bem interessante. Olha ali o exemplo. Eu gosto de ler. Embora ninguém aqui em casa goste. Olha como você quebrou a expectativa ali do leitor. Então, essa concessiva transmite ideia de concessão. O que é uma ideia de concessão? Uma ideia oposta, uma ideia contrária, tá bom? Assim que eu gosto de pensar para poder lembrar, né, qual é o sentido dela. A condicional, que dá a ideia de condição, falaram da conjunção condicional aí, né, do Czinho. Ela é uma das mais usadas, né, o Czinho aí. Mas tem outras, né, caso, se, né, tem várias conjunções em cada tipo, tá, gente? Tem, depois se vocês quiserem pesquisar, existem várias causais, várias comparativas, mas sabe o que eu estudaria? O sentido. Eu acho que o sentido é muito mais importante do que você saber um monte de conjunção para colocar ali. Por quê? Quando você entende o sentido daquela conjunção sendo usada naquele contexto ali, naquela frase, você acerta a questão. Então, assim, na condicional, olha como a gente tem uma inversão de orações. Presta atenção. Porque agora, nas adverbiais, o que pode acontecer? Essa oração ela vai estar invertida. A oração principal não necessariamente virá no início. Olha o que aconteceu na condicional aí. Se tiver livros novos, ali está faltando um Szinho no livros, né? Se tiver livros novos, vou ler nas férias. Olha a diferença. Agora você está começando a oração com uma subordinada. Ainda que. Isso aí. Embora, ainda que. Tem várias, né? Mas assim, por que eu indiquei que vocês prestassem mais atenção no sentido? Porque uma mesma conjunção, ela pode ser usada em várias orações subordinadas. Preste atenção no como. O como, ele é uma pegadinha que as bancas adoram usar. Porque o como, ele pode ser causal, ele pode ser comparativo e ele pode ser conformativo. Olha isso, gente. Uma mesma conjunção pode ter vários valores, vários sentidos, dependendo do contexto, do uso da frase. Então, eu prestaria muita atenção no sentido, tá? Mais ainda do que nos tipos de conjunções que existem, né?
A UERJ gosta muito de trabalhar com essa parte mais semântica, né, das conjunções. É mais com o valor semântico e não com a classificação da conjunção. Quando ela pede classificação, ela pede da oração como um todo, né? Da oração subordinada, coordenada, enfim. Agora, quando ela vai lidar com a conjunção, especificamente, ela vai trabalhar com o valor semântico, com o sentido da conjunção. Então, muito cuidado, tá? A conformativa, ela já transmite uma ideia de conformidade. O que é uma ideia de conformidade, gente? Está tudo nos conformes, ó. A gente não pode contestar mais aquilo. É o que está sendo dito e acabou. Por exemplo, conforme o sociólogo Zygmunt Bauman disse, aí tem a frase dele. Então, repare, o conforme, tem outras, né? Segundo o filósofo, segundo o sociólogo, segundo o escritor Machado de Assis, conforme o escritor Machado de Assis, são conjunções que elas são subordinativas, né? E são adverbiais, porque elas estão transmitindo ideia de conformidade, conformativa. Conforme estiver o tempo, vou à biblioteca. Quer dizer que dependendo de como o tempo estiver, né? Você vai à biblioteca. Cuidado com essas conjunções. A consecutiva já transmite ideia de consequência, né? Cuidado para não confundir com concessiva. Concessiva é quebra de expectativa. Consecutiva é consequência. Por exemplo, a gente usa muito tanto que, tão que, o que também, para dar essa ideia de consequência, né? Por exemplo, gostei tanto da história que li o livro em 3 dias. Olha o tanto que, e dando ideia de consequência, né? Você acabou gostando tanto daquela história que gerou uma consequência. O quê? Você leu todo o livro, né? Em 3 dias aí você leu tudo. Afinal, é uma oração subordinada adverbial que transmite ideia de finalidade. O que é uma ideia de finalidade? De objetivo, de fim, de objetivo. Fui à biblioteca a fim de que tivesse o que ler nas férias. Olha esse a fim de quê? Esse a fim, como transmite ideia de finalidade. É o objetivo, né? Com que objetivo? Com que finalidade? Aí a gente tem a temporal. A temporal é o advérbio de tempo, né? Indica uma ideia de tempo. O quando, ele é muito usado, né, nessa temporal. Quando os jovens forem estimulados, lerão mais. Então, esse quando aí, reparem, mais uma vez, a oração subordinada está iniciando a oração. Agora, a oração principal ficou invertida com ela, né? Isso vai acontecer bastante. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, você não consegue classificar uma oração porque você não sabe a posição dela, você confunde o posicionamento da oração ali, então você acaba não conseguindo avaliar, analisar, classificar, né? E por último, a proporcional. A proporcional dá uma ideia de proporção. A gente usa muito à medida que, a proporção que lia, mais interessado ficava pela história. Então, essa ideia proporcional, a gente vê muito na matemática também, né, em proporção, mas também a gente tem em português, ó, a proporção que, à medida que estudava, mais aprendia o conteúdo, né? Então, sempre essa ideia de proporção. Vou falar para vocês, o que a UERJ gostaria de cobrar dentro delas, né? Vamos ver aqui. Eu considero, vou falar para vocês, esses 6 importantíssimos. Por quê? Porque confunde. Tudo que você pegar e olhar e falar assim, caramba, dá para confundir muito fácil aqui uma coisa com a outra. A banca vai cobrar. A banca gosta disso ali. Justamente para saber, como é um exame discursivo específico de português, eles querem saber quem é que realmente estudou português, né? Isso é o óbvio, né? Isso não precisa nem estar no edital, né, gente? Para a gente interpretar e entender que é o que a banca vai querer avaliar. Então, assim, gente, muito cuidado com essas orações, né, subordinadas, adverbiais, substantivas, cuidado com elas. Vamos para o nosso terceira e última questão aqui que a gente vai detalhar, esmiuçar o que está acontecendo aqui. Vamos ver se vocês lembram. Acabei de falar do quando, hein? Quando o buraco, ao fim de algumas horas, atingiu a profundidade de 50 centímetros, achou suficiente. O conectivo quando estabelece uma relação temporal fundamental para a compreensão da sequência de eventos. Classifica a oração introduzida por quando e indica a função sintática principal que ela exerce em relação à oração que a sucede.
Então, vamos lá. Esse enunciado, ele já dá uma dica. Ele já está dizendo que a relação é temporal. Para entender a sequência de eventos que acontecem, ele está usando o conectivo quando para indicar essa ideia temporal que é fundamental para entender essa sucessão, essa sequência de fatos. Isso é uma introdução do enunciado, né? Aí o que ele quer? Que você classifique essa oração que começou com o quando, que foi introduzida pelo quando, e que você diga qual é a função sintática que ela está exercendo em relação à oração que está depois dela, que a sucede, que vem depois. E aí? Eu falei do quando agora há pouco, hein, gente? O quando estava aí naquele mapinha. Vamos ver o gabarito? Vamos ver? Assim, eu considero essa questão uma questão fácil, tá? Vamos lá, Ju. Ela é uma oração subordinada adverbial, o quê? Um outro detalhe que eu chamo a atenção quanto ao simulado. Quem fez o simulado aí? Isso. Cuidado com as respostas incompletas. Tem que botar completinho do jeito que está sendo pedido no enunciado. Se botar de forma incompleta, a banca, eu vou explicar para vocês como é a pontuação dada, tá? A banca, ela vai te dar só meio ponto, dependendo do que você escreveu. Então, muito cuidado. Vamos colocar tudo bem explicadinho. Olha o gabarito aí, ó. A oração introduzida por quando é uma oração subordinada adverbial temporal. Gente, qual é a função sintática dela? Se ela é uma adverbial, a função sintática dela é de adjunto adverbial. E se ela é temporal, ela está representando ali um adjunto adverbial de tempo. Pronto. Olha como uma resposta vai induzindo você a marcar a outra, a responder a outra, a você complementar. Então, era uma questão, ó, tranquila de você resolver, porque o enunciado também te ajuda, né? Ele vai te indicando ali o que ele quer que você responda, né? Vocês perceberam isso, né? Então, assim, ela é uma subordinada adverbial temporal e ela tem a função sintática de adjunto adverbial de tempo da oração que a sucedeu, que era a oração principal, né? Achou o suficiente. E aí, gente? Fácil, né? Bom, finalizamos aí a correção das questões anteriores, né? Essas 3 questões que eu havia deixado para vocês praticarem aí na aula anterior, em uma aula de português anterior minha. E agora a gente vai falar um pouquinho, eu vou fazer algumas considerações sobre o simulado. Prestem atenção que, de repente, é dúvida de muitos, né? De vocês aí que participaram, né? Enfim, que praticaram, que entregaram o simulado, né? Eu sei que vocês estão, assim, se dedicando, que vocês estão querendo até mais simulado, né, para fazer, que vocês estão pedindo aí. Eu estou vendo vocês ativos aí no grupo pedindo. Mas vou falar para vocês, sabe o que é importante quando a gente faz um simulado? O ideal é que a gente receba esse feedback, né? Que receba, assim, o que você fez que você pode melhorar, o que você não fez que deveria ter feito, o que aconteceu ali na análise de cada questão. Então, o que eu vou fazer de forma rápida aqui? Algumas considerações. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Olha só, o simulado, pelo menos os que eu corrigi, o que eu fiz? Muitos de vocês enviaram em PDF. Só que em PDF eu não consigo colocar comentários. Eu não sei o que acontece, não sei se eu não tenho um aplicativo que não, enfim, que coloca comentário e eu não tenho. Mas o que eu faço? Eu transformo o simulado de vocês, que alguns mandam em PDF, mas é em formato de imagem. Então, eu também não consigo colocar comentário na imagem, né? Que vocês transformaram a imagem do caderno, né, da folha, para o PDF. Então, o que eu fiz? A maioria aconteceu isso, né? A maioria fez em caderno e tudo mais. O que eu fiz? Eu peguei o PDF, transformei em Doc, em Word, para que eu conseguisse colocar esses comentários, ó. Por isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Ó, até dei um zoom aqui para ficar maneiro de enxergar. Esse aqui é do Leonardo. Não sei nem se ele está aí na aula hoje. Deve estar, né? É do Leonardo Miranda. O que eu fiz? Transformei em Word. Aí eu consegui, ó, sublinhar, analisar várias situações aqui, tá vendo? Eu sublinho as respostas e eu coloco um comentário para cada questão, ó. Tá vendo aqui? Meu nomezinho e o meu comentário, ó.
Você identifica a escolha lexical e enumeração, mas a explicação sobre o ethos do narrador e o tom analítico irônico poderia ser mais detalhado. Então, eu fiz comentários durante o arquivo, ó. Tem vários, tá vendo aí? Estou até descendo para vocês visualizarem. Cada resposta eu fui dando um feedback, ó. Por exemplo, essa questão 10 aqui, vocês arrasaram, né? Acho que foi 100% gabarito nessa questão 10. Porque falava da personificação do vento, né? Era uma questão que era muito tranquila, né, de fazer. A gente já tinha falado muito disso na aula, dessa figura de linguagem que é a personificação. Aí, tá vendo? Nessa 10, eu não tinha nada para comentar, porque ele botou perfeitamente bem dentro do padrão de resposta. Eu botei muito bom. Então, assim, dessa maneira que eu fui fazendo os comentários. Só que muitos não estavam conseguindo visualizar os comentários porque não abria em doc, em Word. Tem que abrir o arquivo do jeito que eu mandei, em Word. Se você abrir em outro tipo de extensão, em outro tipo de arquivo, você não vai conseguir visualizar. Tem que ser realmente em Word para poder aparecer esses comentáriozinhos ali do lado, entenderam? Então, assim, foi a maneira que eu encontrei de botar um comentário mais explicadinho, né, mais desenvolvido, para a galera que enviou aí o simulado. Então, recebeu dessa forma, né? Eu fiz questão de salvar o arquivo com os comentários e enviar em anexo nesse e-mail aí, junto com a pontuação, tá bom? Então, é só a maneira de visualizar o arquivo, que precisa ser diferente, né? Tem que visualizar em doc.x, né? É docx. Ou o Word, né? Resumindo. Mas vamos lá. Trouxe algumas considerações sobre o simulado. Como vocês foram avaliados? Prestem atenção, porque isso faz parte do estudo também de vocês, das estratégias que vocês vão usar. O que a gente avaliou dentro desse simulado? Quais foram as dimensões gerais? O que toda resposta estava avaliando ali? A compreensão fiel do fragmento, quando o candidato, por exemplo, não inventa informações, né, quando usa evidências do próprio trecho. O foco no comando. O que é o foco no comando? Se você responde exatamente ao que foi pedido, quando você não fica divagando. Como, por exemplo, muitas respostas enormes, que até se tivesse feito naquele quadradinho do PDF, com certeza extrapolaria a quantidade de linhas, tá? Alguns que eu visualizei dessa forma. Uma resposta, assim, com 15 linhas, enorme. Não, gente, com certeza perdeu ponto nessa divagação aí, desse foco no comando que não teve, né? Análise e terminologia. O que acontece nesse tipo de avaliação ali que a gente fez? Emprego correto de conceitos. Se você soube falar especificamente do valor semântico que estava sendo pedido no enunciado. Se você realmente classificou as orações como deveria. Se você classificou a figura de linguagem como deveria, como metáfora, personificação, né? Isso a gente chama de análise e terminologia. Se vocês usaram os termos adequados, né? Seria basicamente isso. O tópico 4 é a justificativa textual. Se você consegue mostrar onde e como, naquele fragmento que apareceu ali na questão, né? Se você conseguiu mostrar o como acontece e o onde acontece a partir daquele fragmento, você pode citar ou parafrasear, né, com precisão ali, aquele fragmento, se vocês fizeram algo do tipo. A linguagem e correção. Se você usou a norma culta, se você usou a coesão, essa concisão típica da UERJ. Então, reparem vocês, galera, isso tudo que eu estou falando para vocês vai fazer parte da avaliação da banca. Tudo que eu estou falando para vocês, a banca vai avaliar esses 5 tópicos das suas respostas. Se você teve linguagem, correção, justificativa textual, usou a terminologia adequada, focou no comando e seguiu o que o comando pediu, compreendeu o fragmento de forma fiel, idêntica ali ao que estava sendo dito. Então, assim que a gente avaliou as respostas que vocês deram, tá bom? Mas vamos lá. Pontuação. Qual foi o nível, né? Ué, para mim sumiu aqui, deixa eu... Ah, voltou. Tinha sumido aqui a tela, que susto. Os níveis e os descritores. Como é que você atingiu 1 ponto naquela questão? 1,5, 2 pontos, 0, 0,5. Como que você atinge cada pontuação dessa? Então, vamos lá. A banca vai considerar a sua resposta plena, vai te dar o ponto máximo da resposta ali, da questão, se você fizer o seguinte: interpretar corretamente e integralmente o que foi solicitado, conectar cada conclusão ao fragmento,
Nomear corretamente os fenômenos linguísticos ou estilísticos, né? Depende da questão. Explicar o efeito de sentido. Quando o enunciado pedir, por exemplo, reescrita, transformação, se você mantém o sentido, se você explicita o valor semântico do recurso trocado. Por exemplo, concessão é diferente de adversidade. Hipótese é diferente de certeza. Se você está usando ali, né, o sentido adequado para o que você está respondendo, né? Quando se trata de morfologia, sintaxe, se vocês classificam corretamente, né? Exemplo, se realmente é uma sufixação, se é um modo verbal tal, se é o tempo verbal tal, né? Se você relaciona essa análise sintática, essa morfologia com a função discursiva. A linguagem precisa ser clara, objetiva e culta, sem erros graves. Olha o que acontece então. Se você cometer um erro pequenininho ali, um deslize, que for só uma vez, que não fizer diferença no contexto, no conteúdo da sua resposta, você não vai perder ponto. Reparem, sem erros graves. E o que eu consideraria um erro grave? Se você cometer vários erros ao longo da sua resposta. Vários e diferentes erros. Agora, esqueceu de botar uma vírgula ali, mas você manteve vírgula em outros aspectos, né? Outras partes. Não é um erro grave, entendeu? A banca, ela vai avaliar isso, a quantidade de erros que você está cometendo ali. Então, assim, você consegue ao ponto total daquela questão se você seguir isso que eu acabei de falar aqui, ó. E cuidado, que muita gente não seguiu, principalmente, uma linguagem clara e objetiva. Isso que me preocupa um pouco. Muitas respostas estavam muito prolixas. O que é uma resposta muito prolixa? Que ficava rodeando muito, dando muita volta, enchendo linguiça e não ia direto ao que a questão pedia, tá bom? Cuidado com isso. Então, 2 pontos você consegue dessa forma. 1 ponto, que seria metade da questão, né? Você conseguir não gabaritar, mas sim tirar metade da questão, metade da pontuação da questão. O que acontece? Você consegue tirar uma parcial, né? Uma nota 1, por exemplo, como foi no nosso simulado, tá? Quando você consegue captar a ideia central, mas, por exemplo, omite parte relevante do comando. Ou explica de uma maneira muito genérica, que vai acabar fugindo um pouco do objetivo do enunciado da questão, né? Você explica de forma muito generalizada e não especificamente o que está naquele fragmento. Cuidado com isso. Quando você aplica conceitos em geral corretos, mas com uma imprecisão. Por exemplo, você confundir nuance de conectivo ou identificar a figura, mas não explicar o seu efeito. Isso aconteceu muito no simulado também. Você explicou qual era a figura de linguagem, por exemplo, era uma metáfora, mas você não explicou o efeito de sentido dela. Tinha uma questão que falava de metáfora, né? Você realmente falou que é uma metáfora, ok, mas você não explicou o efeito do sentido daquela metáfora para aquele trecho, para aquele fragmento, então você acabou obtendo ali metade, né, da pontuação. Na reescrita, quando você mantém a maior parte do sentido, mas não justifica bem o valor semântico dessa troca. Quando você vai reescrever uma frase, né, quando tem uma questão que pede uma reescrita, né, que você reescreva, você mantém maior parte do sentido ali naquela reescrita, mas acaba não justificando bem esse valor semântico quando há uma troca, né? Aí vai depender muito do enunciado. Quando você não justifica, você também ganha metade da pontuação. Quando acontecem pequenas falhas de coesão, de terminologia, sem comprometer o entendimento. Às vezes você troca um termo, mas você consegue explicar o que está acontecendo ali. Então, você ganharia ali metade da pontuação da questão, tá bom? Outra situação, para considerar meio ponto na questão, a gente considera que a resposta foi insuficiente. Então, quando você obteve meio ponto ali naquela questão, observe o que você respondeu, porque foi insuficiente. O que acontece ali? Você entendeu superficialmente o fragmento ou respondeu parcialmente ao comando. Isso é muito preocupante, muito cuidado com isso. Ou quando você cometeu alguns erros conceituais. Por exemplo, você trocou uma metáfora por metonímia. Você chamou de conclusivo o que é explicativo, coisa que eu já chamei a atenção na aula de hoje aí nos exercícios, né? Confunde embora com adversativo. Embora a gente viu que é concessivo, né? E não adversativo.
Olha que interessante, porque a banca, ela bota isso aí, justamente para você confundir. Então, se você cai nessa confusão de errar conceitos, você não vai tirar uma boa pontuação naquela questão. Quando sua linguagem for muito confusa, né, com problemas de coesão, de correção, a reescrita você alterar o sentido, ou não explicar essa mudança de sentido, mudança na morfologia, enfim, classificar errado, sem justificar, aí você vai perdendo consideravelmente aí pontuações, né? E quando você tira 0 numa questão, o que aconteceu com você para ter tirado 0 numa questão? Ou está fora do texto, ou fora do comando, ou você inventa um fragmento, ou contradiz o trecho, ou acaba não respondendo o que foi perguntado ali. Isso pode acontecer muito, tá? Outra coisa, quando você coloca análises soltas, né? Você faz uma cópia não articulada daquele fragmento. São erros que inviabilizam a correção. Então, a gente acaba, assim, não conseguindo corrigir, porque justamente você não articulou, ou você botou uma análise solta ali. Então, muito cuidado, muita atenção. Andressa, não sei te responder, não sei. Tem que ver com a Thaís Maria. Depois vai lá no grupo, né? De repente, vocês pedindo bastante, participando, né? Ela decide fazer outro simulado. Eu já tenho várias questões já em mente, tá? Para preparar um outro simulado assim, ó. Muito bom. Mais questões aí. Bom, algumas eu vou colocando nas aulas, né? Outras a gente vai elaborando, né? Com o tempo. Dependendo dos capítulos aí que a gente vai aprofundando, a gente vai focando neles, né? Mas, gente, essa é a minha análise aí sobre o simulado, tá? Espero que vocês consigam ver os comentários, né? Que vocês abram bonitinho ali. Mandar digitado como assim? Pelo WhatsApp? O quê? O simulado ou a resposta? Não entendi sua pergunta, Andressa. A resposta? Pelo WhatsApp? Ah, se a gente tiver um outro simulado, mandar a resposta direto pelo WhatsApp, ao invés de pelo Forms, a gente pode ver, né? Tudo depende da liberação da Thaís, né, gente? Ela é a nossa coordenadora aí, tem que ver com ela, né? Se ela liberar, ok, tá liberado. Seria bacana, né? Você pega o WhatsApp da professora ali, alguns mandam para a Alzira, alguns para a Paty, né? A gente divide e recebe ali pelo WhatsApp. Maneiro, interessante. Igual o professor William faz. Ah, não sei como ele faz, não. Eu só deduzo, né? Ele responde pelo WhatsApp, né? Ah, eu acho que ele manda até áudio, não é isso? Que eu já ouvi ele falando alguma vez assim, que ele manda áudio. Seria maneiro, né? Seria interessante. Vamos ver com a Thaís, né? Vamos ver se a Thaís vai achar interessante, vai gostar dessa ideia aí. Mas vocês precisam, pessoal, pedir, se interessar, mostrar que vocês, né, querem aquilo em peso. Não adianta um falar, né? A união faz a força, né? Então, vocês precisam se unir, galera, pedir em peso, né? Poxa, a gente gostou do primeiro simulado, a gente quer mais simulado. Vamos fazer uma enquete para ver quantos querem outro simulado, né? Proponham coisas, né? Vocês têm um grupo ali que é de vocês. Então, assim, proponham situações, façam estudos, né? Grupos de estudos, enfim. Galera, vamos lá. Nossa aula está chegando ao finalzinho, a gente tem mais uns minutinhos aí, né? Vamos começar essa análise crítica desses capítulos, né? Que a gente não tem tempo a perder, a gente está ficando ao contrário, né? O tempo está espremendo assim para a gente, então vamos que vamos. Daqui a pouco vai faltar um mês aí para a prova, e o modo turbo vai seguir firme, né? Pois é, Dandessa, entendi a sua aposta aí, na sua opinião. Achei bem legal também, mas vamos ter força lá e pedir no grupo, vamos embora. Gente, vamos embora para os capítulos 7 ao 11, bora lá. Vocês lembram como finalizou o capítulo 6? Que eles descobriram a eugenia, lembram disso que a gente falou na última aula, da eugenia? Caramba, foi tenso, né? Eles descobriram que tinha alguma coisa por trás daquele fim de mundo, né? Daquele quase fim de mundo, né? Então, a gente vai continuar a partir daquela finalização do capítulo 6, né? O que acontece no capítulo 7? Vamos lá, agora a novela vai dar sequência aqui. A gente vai seguir essa novela aí que a gente está avaliando e estudando. Quando a gente
começa a ler uma obra, né? Começa a ler um livro como se fosse uma fofoca. A Tami gosta muito de falar isso, né? Quando a gente começa a ler com um olhar de fofoqueiro, como se alguém estivesse contando aquilo ali pra gente, a gente estivesse descobrindo aquelas informações ali, tudo fica mais fácil de compreender, né? Fica mais compreensível, mais fácil da gente entender o que está acontecendo. Então, vamos seguir a nossa novela mexicana aí, né? Que é uma novela, na verdade, apocalíptica, né? Esse capítulo 7, ele vai fazer o seguinte: entrarão, a partir do capítulo 7 aí, no 8 vem mais, né, 9, a gente vê uma quantidade de personagens maior. Vai aumentando essa quantidade de gente aí que vai aparecendo, vocês já repararam? Quem chegou aí nesses capítulos já viu, né? Que do Simba, a Jenny e mais outro, né? De 3, aí daqui a pouco tem 4, 5, 6, 7. Vai aumentando a quantidade de pessoas que vão aparecendo, né? Durante a narrativa, de pessoas que sobraram ali, né? No fim do mundo. Esse capítulo chega uma personagem chamada Isis. É uma jovem de 24 anos que, como a gente falou na última aula, ela também é de uma região diferente, de um lugar diferente. Cada um ali veio de um lugar diferente, né? De uma região distinta da outra, né? Com falas, sotaques diferentes, uma linguagem diferente, um modo de falar diferente, representando culturas do lugar de onde veio, né? Isso é bem interessante. Ela vai se unir a esse grupo, liderado por nosso rei leão, né? Pelo Simba. Essa presença dessa jovem transforma a atmosfera da narrativa. Percebam a importância de cada personagem. Isso é muito importante. Não é à toa que aparecem mais personagens do nada. Não é à toa que cada um tem as características que tem. Então, as questões da UERJ podem cobrar muito bem essa introspecção nesses personagens, essas características desses personagens. Vocês acham que a prova de português só vai cair português, 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 gramática, 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 mas não. Muitas questões da prova de português específico, desse exame, elas focam muito na narrativa, muito nos personagens, e muito na estrutura da narrativa, né? Porque isso também é português, né? Também tem relação ali com a obra. Então, assim, essa Isis, essa personagem, transforma a atmosfera. Ela é cheia de energia, ela é jovem, né, gente? 24 aninhos, né? Ela tem curiosidade, ela é uma jovem alegre, né? Ela tem uma simpatia, né? Uma alegria, ela é extrovertida. Ela rapidamente consegue essa interação com todos os outros ali habitantes, né? Restantes aí, digamos, né? Acaba descobrindo muitas coisas ali que estão acontecendo, né? Ela é considerada, como é que eu posso falar? Tipo uma criança, né? Que traz alegria para quem está ali, né? Ela vai despertar no narrador, olha o que acontece. Ela desperta no narrador sentimentos intensos. Fascínio, ciúmes, né? Destaca ali o poder da presença humana sobre as emoções, como uma pessoa com uma característica, ela vai influenciar as outras pessoas, né? Acontece durante um café da manhã ali, na casa da Janet, a Isis, ela conta brevemente a sua história. Isso eu acho muito legal entre os personagens ali, né? Porque eles acabam contando um pouquinho as suas histórias de vida, né? Então, ela acaba falando ali que nasceu na Somália, perdeu a mãe no parto da irmã mais nova, o pai fugiu da guerra, né? Enfim, fala um pouco da educação, né, que elas tiveram ali. Ela é formada em história, ela se interessou por culturas africanas, pelo estudo do culto à deusa egípcia Isis, né, do qual seu nome é derivado. Sim, o narrador é o Simba, né? Não é isso? A gente não tem o Simba como a figura do narrador? Ele não é o nosso narrador, personagem principal? Lembrando que a história, ela muda de narrador, né? Um pouco em cada momento, em cada capítulo, ele vai mudando um pouquinho essa esfera, né? Isso, o narrador principal nosso é o Simba, né? Aí, vamos lá. Ela conta um pouquinho, né, da origem do nome dela, né? Percebam bem quando cada personagem ele vai falando um pouquinho da sua história, da sua vida, o que ele traz para a narrativa, né? O quanto de cultura, de diversidade, né, a gente consegue encontrar a partir dessas vivências de várias pessoas, de vários personagens, né?
Esse capítulo, ele também apresenta um outro personagem pra gente, que é o Rick, que é um curandeiro etíope. Olha que legal, gente. Tem uma que é da Somália, outra que é da Etiópia. Olha que legal. E ele é especializado em infertilidade. Ele aparece após uma longa jornada, né? Carrega sentimentos de culpa, desespero, por supostamente aí ter causado desaparecimentos durante seu trabalho, né? É toda aquela vivência que cada um estava ali passando durante aquele boom, né? Aquele clarão durante o tal fim do mundo, né? Os demais membros do grupo, eles começam a se organizar, né? A organizar uma certa busca por outros sobreviventes, incluindo o Jen, que revela habilidades de piloto. A gente vê que eles vão para o aeroporto aí, não é isso? Isso a gente já estava vendo acontecendo no capítulo 6, né? E ele oferece uma solução rápida para eles conseguirem explorar certas áreas, né? Que eles não conseguiram explorar ainda, que são grandes áreas que você consegue ir de avião, de helicóptero, né? Enquanto isso, o nosso narrador aí, né, ele reflete sobre preconceitos, relações humanas, solidariedade, necessidade da união em tempos de crise, de caos, de catástrofe, né, o quanto esses personagens, a partir de, apesar, né, de serem diferentes, o quanto algo fez com que eles tivessem algo em comum, o quanto o que eles estavam vivendo eles acabam ali encontrando algo em comum, eles precisam sobreviver, então eles precisaram se unir para conseguir essa sobrevivência, né? Aí tem um episódio, não sei se vocês chegaram a esse capítulo já, né? O episódio de uma abelha que pousou no braço do Simba, né? E conecta simbolicamente, né? Isis e a vida, sugere uma esperança e continuidade. Enquanto o grupo ele vai se preparando para enfrentar o desafio de encontrar outros sobreviventes, agora como tem um piloto, né, vai ficar mais fácil ainda, né? Então, eles acabam se reorganizando, né, após essa tragédia aí que todos vivenciaram e compartilham da sua maneira, né, da sua visão, enfim. Isso acontece no capítulo 7, né? A gente vê mais personagens chegando, cada um com características diferentes, né, de regiões diferentes, como eu estava falando para vocês. Percebam que agora a gente vai para uma análise crítica, tá? A personagem Isis, ela tem uma importância crítica muito interessante aí dentro desse capítulo, né? A Isis, ela vem para trazer esse sentimento de renovação, de esperança, em meio ao caos em que eles estavam vivendo. Veio trazendo uma alegria que fazia tempo que eles não passavam, né, por esse sentimento de alegria, uma energia que contagiava a todos, né? Eles estavam muito para baixo, muito, né, enfim, vivenciando toda aquela situação, né, de caos. Então, essa personagem, ela contrasta muito com o cenário. Ela tem um contraste muito grande com o desespero que é o cenário que se encontra quando ela chega, né? Não só o cenário, mas com os outros sobreviventes também, né, gente? Então, assim, ela é uma catalisadora de mudanças emocionais e sociais. Ela representa essa fusão cultural, histórica, ela é mestiça, ela é conhecedora de tradições africanas, europeias, ela é portadora de uma história familiar de resistência contra práticas violentas. A gente tem ali uma narrativa passando para a primeira pessoa. Lembra que a gente tem esses vários narradores, né, digamos assim. Nesse capítulo, a gente tem uma narrativa mais voltada à primeira pessoa, revelando os sentimentos do Simba, né, que ele começa a sentir ciúmes da Isis, né, começa a despertar alguma coisa dentro dele ali, né, ele começa a se preocupar mais ainda com os outros sobreviventes que estão com ele, que ele meio que se sente, como é que eu posso falar, o líder ali, né, que ele que foi encontrando de pouquinho em pouquinho ali cada um, né. Então, assim, esse capítulo mais subjetivo, ele mostra uma percepção mais individual, né, do Simba, do narrador, e pode muito bem, né, influenciar essas novas relações, e principalmente destacar essas interações humanas ali, né, que a gente vê muito, quando a narrativa ela vai para a primeira pessoa, a gente acaba enxergando através do olhar de quem está falando ali, né. Então, deixa mais introspectivo, deixa mais subjetivo ali, né? A gente consegue entender o sentimento do Simba, o que ele está sentindo por aquela jovem, né? E a gente vai vendo o despertar disso aí, tá? A abelha. Falei para vocês que a abelha picou, né? A abelha pousou assim no braço do narrador aí e acabou picando, né? Essa abelha aí, ela acaba despertando uma crítica, né?
e uma certa simbologia da vida e a continuidade da natureza. Né? Conecta a Ísis à regeneração do mundo. Tem pequenos elementos naturais, biológicos, né? Que servem como metáforas da esperança, da harmonia, da continuidade da vida, né? Contrapondo-se à devastação que cerca esses personagens, né? Então, assim, tudo, gente, tem um propósito dentro desse capítulo, dentro dessa narrativa, né? Não é à toa que a narrativa gira, né, em torno desses possíveis narradores ali dentro da obra, né, dentro da história. Essa simbologia de cada personagem, de até mesmo os animais que aparecem, né, o que eles verificam, aquela questão do pescador também, que percebeu que tinha vida ali naquele lago, naquela água que estava ali, enfim. Então, tudo vai se unindo, vai se juntando aí para formar essa base crítica e analítica que a gente precisa ter da história, tá? Aí a gente tem uma crítica ali mais a ver com a introspecção. Me lembra até um pouco Clarice Lispector, esse capítulo, né? O quanto a gente consegue ver que, principalmente o Simba, né? Ele está num momento muito introspectivo, né? De se questionar, de se apaixonar, né? Então ele está de se preocupar com os outros sobreviventes. Então esse capítulo ele meio que mistura drama pessoal do narrador, por isso que está em primeira pessoa, né? Muitos trechos ali. Tem uma reflexão social, explora histórias individuais, histórias coletivas, né? Faz uma conexão muito interessante entre história e antropologia também, né? A Ísis, ela traz um olhar aí sobre história e culturas africanas, enriquece o texto com informações sobre o culto egípcio, tradições somalis, o reino de Lunda. Então, o reino da Lunda, né? Vem um monte de informação aí que amplia essa dimensão do romance para a gente, né? Leitor ali que está em contato com a obra. Então, há muita referência histórica, cultural, aproxima o leitor. Isso eu vou falar para vocês que eu me senti lendo nesse capítulo. Me aproximou muito com culturas e realidades muito diferentes das minhas, né? Então, eu pude meio que sentir na pele ali uma certa cultura, uma certa visão de mundo, a partir desses personagens que aparecem, que entram aí na narrativa. Tá? O capítulo 8, ele já vem com essa continuidade aí, quando eles estão no aeroporto aí, e como eles se preparam para fazer essa viagem, né? Acontecem algumas situações ali, eu dei uma resumida, tá? Aparece a situação do Jeep, né? Da Jude, né? Do Simba com o Jeep, eles vão se distribuindo, né? Uma coisa interessante desse capítulo, que eu observei, é que eles aprendem a lidar com a coletividade, a reorganizar essa sociedade que eles estão lidando ali naquele momento, né? Isso é interessante. O aeroporto, ele é descrito como central na cidade, rodeado de bairros, né, que cresceram de forma desordenada, mostra um descaso também com a realidade de um terceiro mundo. Tem umas críticas muito sociais, né, dentro desse capítulo aí. Quem já leu pode também comentar um pouquinho aí. Algumas observações que a gente encontra também aí, né, a respeito dessa preparação para esse voo, né? Eles exploram coisas novas, né? Há muita curiosidade desses sobreviventes que não conheciam, aviões, aeroportos, enfim. Há até mesmo uma diversão, eles acabam se divertindo em meio ao caos, né? Isso é interessante. Um personagem acaba avaliando o outro, né? A gente encontra muito, principalmente qual é o nome dela? O nome dela está aqui, é Janet, né? A Janet, ela começa a avaliar muito o piloto, né? A ter impressões sobre ele. Ela até o considera mercenário, né? Ele é mercenário, mas ele é muito competente, né? Ele é um piloto, então ele é estudado e tudo mais. Né? Eles começam a inspecionar os aviões, alguns personagens mostram habilidades mecânicas, né? Olha que interessante como cada um, com as suas habilidades, com as suas experiências, né? Como eles vão colocando tudo isso em prol do coletivo, né? Em prol de ajudar o próximo, de tentar sair daquela situação caótica ali, né? E acaba, olha como nós, seres humanos, somos, né?
O Simba e o Joseph, eles ficam numa disputa, numa coisa própria de homens do ser humano, né? Do ser humano em geral. Mas eles ficam numa disputa ali de quem é mais capaz disso, daquilo, quem é mais admirável, né? Essas características inerentes aí, né, aos seres humanos, né? Há uma interação entre Isis e Janet sobre armamento, segurança, elas se questionam muito, né, sobre liberdade, né, aprisionamento, né, enfim, segurança, violência. Há muitos questionamentos que surgem nesse capítulo aí também através dessas interações desses personagens, né? Mas é muito interessante observar isso aí, né? Bom, outras situações que vão acontecendo nesse capítulo. Vou selecionar algumas que me chamam a atenção, tá? Deixa eu ver aqui. Eles acabam conseguindo fazer, né, um avião pegar ali, e eles decidem fazer um voo de treino, né, para ver se vai dar tudo certo, para ver a capacidade, a autonomia daquele avião. Então, eles fazem alguns voos, né? O primeiro voo aí, eles passam por montanhas, lagos, planícies, né? E vão se familiarizando ali com o próprio transporte, né? O próprio avião ali. Alguns personagens acabam usando aquele momento ali e recordando traumas, né, de anos, né, atrás. Então, eles acabam usando ali aquele momento ali para recordarem situações que já haviam passado. Isso é muito legal, esse momento de flashback, né? O voo, esse primeiro voo, esse teste, enfim, esse voo, ele acaba proporcionando uma sensação de serenidade, de controle, mas também exige atenção às condições de aterragem, à velocidade mínima. Então, esse capítulo, ele é muito, como é que eu posso falar? Ele é muito mecânico, né? Ele é muito, não fugiu a palavra, ele fala muito de mecanismos, né? De avião, de voo. Ele é muito técnico, né? Isso, perfeito. Caramba, eu lembrei da palavra na hora que você escreveu aí. Show. Isso, ele é muito técnico, tá? É um capítulo mais voltado para isso, né? Quem tem habilidade mecânica, né? Quem vai ajudar dessa forma, de outra forma? Então, eles meio que vão se conhecendo também a partir disso, né? Bom, o quase acidente que acontece com a Jude, né? Isso chama atenção nesse capítulo 8. Durante o treino ali, o Jen, ele percebe ali que o carro, né, o Jeep, né, parado na pista principal, ele tem a visão do carro ali, remete a um trauma passado, que já estava meio que falando anteriormente, né, mas reage de forma instinta ali. O grupo observa esse milagre que acontece, enquanto que Boro ali está com os olhos abertos, fascinados pelo ocorrido ali. A Jude, ela entra em estado de choque, ela é imobilizada, provocando uma preocupação no Simba e no grupo, né? Eles tentam acordar a Jude, mas o carro está engatado, impede ali o movimento, complica a situação da pista. É quase um acidente que acontece ali, né, com a Jude, né? E é bacana como eles demonstram ali que eles se preocupam com o próximo, né? Apesar de não pensar como eu, de não agir como eu, de não ter a mesma cultura, a mesma vivência que eu consigo, coisas dos seres humanos, né, de nós. Eu consigo ter uma empatia ali com aquela pessoa porque ela passou por um momento difícil, né, um momento de quase acidente, né, enfim, que poderia ter sido fatal. Imagina o momento que eles estão vivendo, ainda me acontece um acidente desse, né. Aí eles planejam, né, uma outra aterragem, eles vão planejando voos, né, enfim, maneiras deles aterrarem, deles voarem, enfim. Ele decide, o piloto, né, ele acaba decidindo ali uma pista alternativa mais curta, considerando o carro que eles estão, né, no caso, o avião que eles estão e o vento, né. Calcula cuidadosamente a aproximação e a velocidade mínima, né, porque ele sabe a técnica, né, gente? Esse capítulo, ele termina com uma tensão, preparando o terreno para a resolução do desafio, aterrissagem segura e a interação com o grupo. Esses capítulos eu considero, né, o 7 e o 8, mais essa, como é que eu posso falar? Essa interação entre esses sobreviventes. Isso é o foco, né, desses capítulos aí, principalmente o 8. É o foco nesses personagens, como eles vão lidar com os outros, quem tem mais conhecimento em certas áreas do que os outros, como é importante você ter perto de você pessoas que podem não ser como você, mas têm conhecimentos diferentes que vão se unindo e ajudando de forma coletiva, né? Isso é bem legal.
Aqui, eu só botei o destaque de cada personagem, né? Quem é cada personagem, como eles vão agindo dentro da narrativa, tá? Depois é bacana vocês darem uma lida, prestarem atenção qual é a característica de cada personagem desse. Um é mecânico, outro é piloto, olha como que eles se complementam, né? Isso que é muito legal. Nesse capítulo, a gente vê alguns temas como superação, coragem, né? Adrenalina, risco, são características, né, que a gente pode passar ao longo das nossas vidas, né? A gente pode sofrer certos riscos, passar por adrenalinas, né? Curiosidade e aprendizado, isso é muito importante, como um vai aprendendo com o outro ali dentro da narrativa. A natureza, o cenário africano, as responsabilidades e a impulsividade das pessoas, né, dos sobreviventes. Isso é bacana também observar. Agora, eu chamo a atenção para o estilo e para a linguagem do autor nesse capítulo aí. O que acontece? A narrativa, ela começa a ficar muito detalhada. Ele faz longas descrições de cenários, ele é quase um Machado de Assis. Se você for parar para avaliar, ele começa a fazer isso que fica até muito parecido com o Machadão, né? Mas vamos lá, ele começa a fazer longas descrições, ele fica descrevendo, gente, instrumentos, movimentos do avião. É uma coisa que, assim, você acaba ficando entediado na narrativa. Coisa que muitas vezes a obra de Machado causa, né? Um certo tédio, porque ele fica ali, ó, detalhando uma cena, capítulos e capítulos, folhas e mais folhas, né? E esse é um capítulo bem grandinho, né? Então, por quê? Porque ele detalha muito as situações. Ele faz uma exploração psicológica dos personagens, né? Principalmente o piloto, porque é um capítulo que foca nessa viagem de avião, né? Então, ele foca muito nesse piloto, né? Nas recordações, nos pensamentos estratégicos, porque ele precisa saber o momento de aterrissar, o momento de, né, o que ele tem que fazer ali, porque ele está no comando, né? Há uma mistura de ação, suspense, introspecção. Repare que a introspecção, ela começa no capítulo anterior, né? E ela continua, tá? Para você ver como ele vai focar em caracterizar os personagens de forma, assim, bem, né, veemente, tá? Tem muitas observações sociais e críticas ao terceiro mundo, à urbanização desordenada, à migração. Gente, vocês sabem que Pepe Tela, ele meio que junta muitas críticas sociais, né? Fala de muita coisa ali dentro dessa obra, né? A gente já vê há um tempo quanto ele vai fazendo essas críticas sociais aí. Bom, vem o capítulo 9. Nesse capítulo, principalmente o foco desse capítulo é mostrar a rotina e as interações do grupo de sobreviventes após essa série de eventos traumáticos que eles vão passando, né? Principalmente o que aconteceu no capítulo 8. O resgate, a integração da Jude, né? Que quase ela vai de arrasta, né? Quase acontece o pior com ela. Ela é retirada de uma situação de perigo, necessitando aí quebrar o vidro do carro para ela ser salva, né? O Simba, que é o nosso protagonista e o médico, né, com métodos bruscos, ele traz a consciência. Esse episódio reforça o cuidado profissional misturado com a atenção emocional, né? Isso acontece em várias situações aí. A Jude, ela vai se integrando lentamente ao grupo. Acho que ela é a personagem que teve uma maior dificuldade de se integrar ao grupo, né? Então, ela vai aos pouquinhos se integrando, né? Enfrentando olhares, né? Destaca aí a resistência dela, a individualidade dela. Ela é uma personagem que ela retrata muito o ser humano quando ele é muito individualista, né? Então, e como ele é resistente a lidar com outros seres humanos, né? Então, ela é uma personagem que ela traz essa característica. Oi, Pedro. Tudo bem? A gente já está finalizando também. Falta 2 minutinhos para a aula acabar. Vamos finalizar aqui. Bom, capítulo 9 vem trazendo à tona esse resgate, né? Alguns conflitos surgem, tensões, né? Principalmente a Jenny, né? Ela tem isso desde o início, né? Algumas tensões ali com alguns personagens. É aquilo, né, gente? Esse grupo de sobreviventes, eles passam muitas coisas juntos ali. É muita gente diferente, pensando diferente, vivendo coisas cada vez mais caóticas, né, naquele ambiente ali. Então, é difícil esse grupo se organizar, esse grupo manter uma lógica, manter uma coletividade, manter uma harmonia, é muito difícil, né? Mas eles acabam conseguindo dividir as tarefas, eles aproveitam as habilidades individuais de cada um, né? Eles acabam compreendendo o quanto é importante
armazenar alimentos, o quanto é importante cada um aceitar o outro da maneira que tem como contribuir. Tem o episódio da cozinha, né, que é uma metáfora para o equilíbrio entre solidariedade, hierarquia e egoísmo do grupo. Metáforas aparecem o tempo inteiro. É mais um cenário aí no capítulo 9, acontece mais uma situação que induz a uma metáfora, uma compreensão de uma metáfora, tá? Há um relacionamento íntimo entre Janet e Julius, né? Há um destaque nesse capítulo para a intimidade física, emocional, até mesmo sexual. Há trechos em que fala de sexo também nesse capítulo, né? A narrativa ela vai mesclando ali amor, desejo, vulnerabilidade, explora confiança, conhecimento mútuo, né, nas relações humanas. Há uma discussão, já que esse capítulo ele vai ter uma pegada, vai falar mais de sexo, né, dessa relação de desejo, relação sexual. Há uma discussão sobre reprodução humana. Tem tudo a ver com esse momento, esse capítulo, né? Surge uma reflexão sobre preservação da espécie, em um mundo que está quase despovoado. Eles vão mencionar isso aí também nesse capítulo. Os Júlios demonstram habilidade prática, né? Os personagens a gente vai conhecendo, né? Como eles são, né? Ele consegue fazer manutenção de carros, ele consegue lidar com a parte financeira, né? Ele se preocupa muito com a segurança e o futuro do grupo. Esse é um outro personagem, né? O Július. O Simba, ele acaba assumindo uma postura racional, científica, né? Mas ainda assim, aquele confronto continua entre dilemas morais sobre vida, morte, proteção ambiental, né? O Jan, que é o piloto, né, anuncia que partirá para verificar sua terra natal, mostra uma tentativa de reconexão com o mundo externo. Então, reparem que cada ação de cada personagem, cada fala, cada diálogo, né, entre personagens, cada ação que eles demonstram na narrativa, eles demonstram ali certas críticas, certas situações dentro daquela coletividade, tá? O que acontece, gente? Temos os capítulos, esse capítulo 9, ele finaliza, né, dessa maneira aí, a gente conhecendo mais os personagens, essa situação sexual, ela vem à tona, né, nesse capítulo de reprodução humana, e a gente vai seguir os capítulos 10, 11 na próxima aula por conta do nosso tempo, né, já passamos aí um minutinho. O que eu peço que vocês façam, né? Continuem a leitura do livro. Se não leu até o capítulo 9, leia, pelo menos para que acompanhe durante as aulas esse raciocínio do que vai acontecendo na história. Por quê? Não dá para a gente ficar lendo toda a obra juntos aqui. Então, por isso que eu trago de forma resumida, tá bom? Mas o ideal é que vocês estejam lendo juntos, né? Estejam acompanhando essa leitura, para que a gente consiga debater e trazer, né, várias impressões, várias situações que acontecem na narrativa de forma mais aprofundada. Deixei algumas questões aí no final desse slide para que vocês pratiquem. Tem mais 3 questões, 3 ou 4 questões. E a gente, na próxima aula, continua do capítulo 10 em diante, vendo o que vai acontecendo aí. A gente finaliza esse 9, né? Esse impacto narrativo acho importante. E a gente corrige as questões e segue essa análise aí dessa obra, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado aí, que tenham aproveitado. Acho que a nossa aula foi muito produtiva, né? A gente debateu muito questões de orações subordinadas, né? E a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Um beijo, gente. Até a próxima, tá?